E nós estamos de volta para o segundo bloco. Hoje nós estamos falando da tecnologia na saúde, né? Muita coisa mudou, como o professor já falou aqui pra gente, né, professor? E hoje, como que tá, né? Os aparelhos mais usados, quais aparelhos utilizados hoje para o diagnóstico por imagens, né? Hoje nós temos bastante equipamentos modernos, né? Hoje nós na Santa Casa temos equipamentos de última geração, como nos grandes centros, né? Nós estamos privilegiados hoje por trabalharmos com tecnologia de ponta, né? Temos ultrassom 3D, temos ressonância magnética de última geração, tomografia, né? Temos o PET-CT que foi instalado agora há pouco tempo, raio-x digital, hemodinâmica. Então temos assim uma tecnologia muito avançada hoje em Votuporanga. E qual que é a diferença entre esses aparelhos, professor? Entre o raio-x, a cintilografia, a ressonância? São meio de diagnóstico por imagem de forma diferente. O ultrassom, por exemplo, ele não usa radiação, ele usa o som, né? Um som de alta frequência, que não é audível ao nosso ouvido, graças aos morcegos, né, que foram descobertos o ultrassom aí na década de 1600, por aí mais ou menos. Então ele emite um som, né, e o equipamento pega esse som, a refração desse som de volta, emite um sinal e o computador pega esse sinal elétrico e transforma-se em imagem, né? O raio-x é a radiação propriamente ionizante que faz com que sensibilizam, os fótons de raio-x atravessam e vai sensibilizar uma placa de imagem ou o ecrã, e precisamente o filme que está inserido dentro do ecrã. A ressonância, ela trabalha com magnetismo, né? Um magneto de alta frequência, que aquele órgão é submetido. Existem as antenas, os receptores que captam esse sinal elétrico e transforma isso, então, depois, posteriormente, em imagem, né? O PET-CT, que é um equipamento que, né, foi instalado agora há pouco tempo na Santa Casa, ele nada mais é que uma tomografia que trabalha com rádios isótopos, né? Então, ele tem o quê? Ele consegue analisar o funcionamento das células, das diversas moléculas do nosso organismo, né? Ele conseguiria prever, por exemplo, se aquela célula ela pode ativar a célula cancerígena? Isso. Então, o que ele faz? Ele consegue, o paciente ele recebe uma dose, né, de uma substância do radiofármaco, normalmente se usa o flúor 18 aqui no Brasil, e ele consegue emitir o sinal, essas células, né, o funcionamento dessa célula. Então, você consegue detectar se aquele tecido está funcionando bem ou não, antes que a parte anatômica seja alterada. Então, é importante saber se aquele órgão em questão ele está tendo um mau funcionamento antes que ocorra uma alteração anatômica, antes que precise, por exemplo, de retirar esse órgão, né, ou fazer um processo mais invasivo. Então, ele é realmente um método de diagnóstico por imagem excelente. E a tomografia usa, né, a radiação ionizante para se fazer a imagem. A diferença da tomografia com o raio-x é que ele consegue fazer pequenas fatias daquele tecido e você consegue, chama de cortes axiais, como se você cortasse, por exemplo, uma feta de uma melancia e você olhasse ela de frente. Você conseguiria ver todos os pontos, né? Diferente de você fazer uma imagem de cima para baixo, de uma forma linear. Então você consegue visualizar uma imagem de topo. Então é muito interessante. A cintilografia também trabalha com radiofármaco, né? É também um exame funcional, avalia o funcionamento daquele órgão em questão, o tecido em questão. A hemodinâmica, que nós também temos, ela trabalha com o raio-x, mas é um exame já mais invasivo, né, para se visualizar a obstrução de uma artéria ou de um vaso importante. Então, no momento injeta-se o contraste, o médico visualiza em momento de tempo real o que pode estar acontecendo ou no cérebro, seja o coração, seja aonde que esteja tentando investigar aquele órgão que está em mau funcionamento. Se utiliza depois para fazer uma angioplastia ou colocação no stent. Então são todas coisas que hoje auxilia o diagnóstico e o tratamento da doença, que é mais importante, né? Eu acho que hoje não é possível a gente... Imagina hoje, século XXI, sem esses equipamentos. Não, né? Nós estaríamos lá no 1800, 1700, né? Tanto é que o que acontece hoje no Brasil, lógico, vamos dizer assim, em termos dos grandes centros avançados, São Paulo, vamos dizer Nordeste, a gente acabou de ver a reportagem hoje que não se tem nem médico para atender os pacientes. Vamos dizer, né,
mais para a parte do sudeste, nossa região, onde se tem tecnologia de ponta, de qualidade. Então, a média vida do homem tem aumentado, né? Na década de 40, por aí, ou até no século 20, era 40 anos, não chegava nem a 50. Hoje, estima-se mais de 70 anos, 72 anos. Acho que chega aos 100 e poucos anos, chega né? Assim. Então, graças a quê? É a descoberta dessas patologias muito recentes, antes dela afetar os órgãos em questão, e ser tratado, né? Ser tratado de uma forma, assim, muito precoce, né? Bem mais rápido, melhor, às vezes até na prevenção, né? Melhoria na prevenção. Exatamente. Hoje o governo sabe muito bem disso, que é muito melhor você fazer a prevenção do que você tratar a doença. O custo é menor a prevenção, né? Isso é verdade. E os aparelhos hoje conseguem mensurar muito bem isso, né? Então consegue avaliar isso muito bem, como anda o funcionamento do nosso corpo. Dentre esses aparelhos que nós falamos agora há pouco, professor, tem algum que a gente pode considerar que é o melhor ou não? É melhor para aquela área? Porque a gente viu que cada um tem uma função. Cada um tem uma função. Não podemos dizer assim, a ressonância magnética consegue visualizar tudo. Não. A ressonância magnética é um excelente equipamento de diagnóstico por imagem, mas também tem seus limites. O raio-x, excelente, também tem seus limites. O ultrassom também. Então, todos eles têm o seu limite. Tem seu ponto forte e tem o seu ponto fraco. Por isso que existe uma complexidade, uma área de diagnóstico por imagem, onde um paciente é submetido a dois ou três tipos de exames diferentes para que possa chegar a um diagnóstico, né? Comumente a gente vê uma pessoa que fala que passou por um exame, depois foi encaminhada para o outro e para o outro, porque um vai completando o outro. Isso, vai completando. Então consegue fechar um quadro diagnóstico, principalmente se é uma patologia de difícil diagnóstico, né? Então você precisa fazer vários, sem contar com os exames laboratoriais, que auxilia muito também no diagnóstico, né? Então, a gente vê em alguns locais, professor, por exemplo, quem grávida não pode entrar em locais, por exemplo, que tem um aparelho de raio-x. Por que isso acontece? Não é que ela não pode entrar na sala de raio-x, ela pode até adentrar na sala. O que ela não pode é permanecer dentro da sala no momento que está sendo exposto à radiação. Porque com a radiação, a gente sabe que ele faz uma interação com a matéria. Como esse embrião está em desenvolvimento, pode ocorrer alguma alteração e essa criança vir futuramente ter algum problema decorrente da radiação, né? Então, evita-se para que evite esse problema. Então, não é que ela não pode entrar, ela pode entrar quando o aparelho não estiver em funcionamento. Ele pode até estar ligado, mas não está efetuando o disparo do raio-x, na produção de raio-x. A gente vê que a nossa região, professor, está crescendo cada vez mais em número de aparelhos, agora esse PET scan, que é uma das inovações para o estado de São Paulo também, uma área que está crescendo. E quem que pode operar? Precisa de formação para operar esses equipamentos? Precisa. Hoje com esses adventos das novas tecnologias, cada vez mais o aluno precisa estar preparado. Então ele precisa procurar as escolas. Nós aqui da Unifeb temos 2 cursos excelentes. Um é o curso técnico, para quem quer uma formação aí um pouco mais rápida, e o curso de biomedicina, que a pessoa atua na área de ressonância magnética, na área do PET-CT, e o técnico de radiologia, onde ela pode trabalhar na radiologia convencional, pode trabalhar em mamografia, densitometria óssea. O que para o aluno precisa? Ele precisa estar capacitado. Ele tem que acompanhar essas tecnologias para que ele possa realmente estar preparado para o mercado de trabalho. E o mercado, a gente vê cada vez mais precisando cada vez de mais, né? Precisa de profissionais, mas profissionais com qualidade, bons. O mercado é exigente. Quem não se qualificar hoje está fora do mercado de trabalho. Isso é verdade para todas as áreas, ainda mais a saúde, que eu falo, quem trabalha na área de saúde lida com as nossas vidas, né, professor? Com as nossas vidas. Uma das coisas, precisa gostar de trabalhar na saúde, né? Gostar de trabalhar com isso e estar preparado. Eu gosto de trabalhar, então vou trabalhar no hospital. Não é porque você gosta que você vai trabalhar, você tem que se capacitar e tem que procurar as escolas. E nós aqui temos excelentes professores, excelentes laboratórios e com certeza daremos aos nossos alunos uma boa respaldo profissional, boa formação. Realmente, são mestres, doutores, especialistas, tudo para trabalhar, né? No mínimo especialista, nós temos, no mínimo. E assim vai, né? E assim vai. Professor, nosso tempo já acabou. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço pelo convite. O espaço sempre aberto para o senhor, para os alunos também virem aqui nos visitar. Sim, agradeço.
Continue com a gente. Se você quer fazer, por exemplo, curso de técnica em radiologia ou biomedicina, ligue aqui na Unifev, é o 3405-9999. Está chegando um vestibular aí agora no meio do ano, você pode participar, vir conhecer o curso, com certeza o professor vai mostrar com todo carinho e atenção para você. Não saia daí, porque no próximo bloco tem o quadro Como Fazer, tem gente nova no programa e tem a Caroline Guzzo, que retorna com mais novidades para a gente. O Universo Tecnológico volta em instantes.